Então, o que é a palavrinha miscigenação? Miscigenação é a mistura de etnias. Então, quando eu vi a palavra miscigenação, pensem na mistura, certo? De diferentes etnias. Esse quadro aqui, ele representa muito dessa miscigenação. Se vocês observarem rosto por rosto, vocês podem encontrar até alguma semelhança, mas vocês não vão encontrar rostos iguais. Nós temos cabelos, nariz, rosto, orelha, formato do rosto mais alongado, mais arredondado, cabelo de uma cor mais liso. Nós temos diferenças. Isso aqui é comprovação de quanto a gente é misturado atualmente. Essa informação que está aqui em amarelo e negritada para vocês, estão me ouvindo? Sim? Sim. Essa parte está aqui em amarelo para vocês, eu tirei da revista Veja, e ela é um artigo que fala que hoje, atualmente, nós não temos no mundo um grupo humano que seja puro no que se refere à etnia. Nós somos hoje fruto de uma grande miscigenação, de uma grande mistura. O mundo passou por diversas conquistas de território, o mundo passou por diversas emigrações, porque a gente teve situações de fugir de tempos, de climas hostis, fugir de cenários hostis, em busca de lugares mais adaptáveis. Então, com essa com a nossa corrida pelo mundo, com esse nosso vagar pelo mundo, nós nos misturamos muito. Então, hoje, não é possível acreditar que exista um grupo humano que seja puro no que se refere à etnia. No Brasil, o povo brasileiro ele é caracterizado por uma mistura mais intensa que vem acontecendo nos últimos 500 anos de história, um pouco mais de 500 anos. Olha a minha frase, uma mistura mais intensa. Não quer dizer que a gente já não tivesse misturas antes da colonização europeia. Os principais grupos de imigrantes que chegaram no Brasil foram os portugueses, os italianos, os espanhóis, alemães, japoneses, só que a gente tem outros além desses aqui. Nós temos árabes, por exemplo, nós temos austríacos, por exemplo. Então, a leva de imigrantes é muito maior do que aquela que nós estamos acostumados a ouvir quando a gente estuda as primeiras aulas de história sobre o assunto. Só que quando a gente pensa na nossa base, na base da população brasileira, nós imaginamos assim, os índios puros misturaram com os portugueses puros, que misturaram com os negros puros. Nessa ideia, a gente já está partindo da informação errada. Por exemplo, os indígenas que aqui estavam, os ancestrais, os que estavam aqui, né? Só para a gente ter, gravem esse número, tá? Quando os portugueses aqui chegaram para colonizar, eles eram em torno de 5 milhões de nativos, tá? Só que esses nativos, eles não eram de uma única tribo, eles eram de diversas tribos. Então lá os ancestrais indígenas já formaram uma mistura entre eles. E quando a gente pensa nos portugueses que aqui chegaram, a gente fala que os portugueses, eles foram frutos de um caldeamento secular. Olha a palavra nova para aprender aí, ó. Caldeamento secular. Caldeamento também é um sinônimo de miscigenação. Quer dizer, então, que os portugueses que chegaram aqui já eram fruto de séculos de mistura? Sim. Os portugueses que aqui chegaram traziam no seu DNA fenícios, gregos, romanos, judeus, árabes, visigodos, mouros, celtas, também escravos africanos. Então, os portugueses que aqui chegaram já eram fruto de uma mistura. E se nós pensarmos nos negros, e essa é uma parte vergonhosa da nossa história, né? Que eles foram trazidos, literalmente trazidos, não foram por vontade própria, e aí a nossa vergonha histórica, a escravidão. Mas quando nós pensamos nos negros, nós não podemos generalizar como se eles fossem todos iguais. Não. Nós temos traços culturais de diversos pontos da África. Os negros que vieram para cá vieram de Angola, vieram de Congo, vieram da Nigéria, vieram de diversos pontos da África. E dessa forma eles trouxeram hábitos alimentares, culturas, músicas, comportamentos, palavras
dos idiomas deles de acordo com a área da onde eles foram retirados. Então, eles já nos trouxeram junto com eles uma bagagem de mistura gigantesca. Então, a nossa base indígena, portuguesa e negra já era uma mistura. Ou seja, hoje nós somos o fruto de uma grande mistura que acontece há mais de 500 anos. E se vocês observarem aqui, ó, nessa parte aqui que fala sobre a mistura, esse processo evolutivo, esse processo de mistura é um processo de evolução do ser humano. Nós estamos nos aprimorando como seres humanos. Nossa mistura nos faz mais forte, nos faz mais diversificado. Então é uma evolução. Isso é que nós temos que entender e valorizar. Os negros trouxeram em sua bagagem técnicas de trabalho, músicas, danças, práticas religiosas, diversas alimentações que aqui os indígenas não conheciam, os portugueses não conheciam, vestimentas, eles trouxeram cultura para o Brasil. Se nós pensarmos nos indígenas, que hoje são em torno de 800 mil, estão lembrados quando os portugueses aqui chegaram? Os indígenas eram em torno de 5 milhões, então hoje eles giram em torno de 800 mil índios. É uma informação interessante, é uma informação que pode ajudar numa boa redação. Ou seja, os donos do Brasil da época, que eram 5 milhões, hoje estão restritos em algumas áreas pequenas, a menos de 13% do Brasil, e eles são, em média, 800 mil índios. E esses índios nos trouxeram de herança, nos deram de herança, diversas informações, não só como deitar numa rede, não só pratos como a tapioca e o pirão de peixe que a gente aprendeu com eles, mas muitas ervas medicinais que se transformaram em medicamentos hoje vieram dos conhecimentos indígenas. Crenças, folclore e cultura vieram dos indígenas. Muitas palavras usadas no nosso idioma vieram do Tupi-Guarani. Tudo herança, aprendizado que nós tivemos com os indígenas. Só para vocês terem ideia, se nós pensarmos na nossa base de formação do Brasil, de população do Brasil europeia, não foram com os europeus que a gente aprendeu, não foi com os europeus que a gente aprendeu o banho diário, por exemplo. Esses países de região muito gelada, muito fria, eles fazem uma higiene mais simples, restrita a algumas áreas, mas o banho de corpo inteiro diário a gente aprendeu com os índios. Os brasileiros são considerados um dos povos mais limpos, né, do mundo. Herança dos nossos índios, esse banho diário, né? Se nós pensarmos nos colonizadores, na bagagem eles também trouxeram diversos ensinamentos, como trabalhar com a terra, técnicas de agricultura, hábitos de consumir certas coisas que nós não consumíamos, certos legumes, certas verduras, que nós não tínhamos o hábito. O idioma nos trouxe também bastante conhecimento. Nós tivemos uma avalanche de cultura também vinda dos diversos povos da Europa e de outros lugares do mundo, mas a nossa fonte maior foram os nossos colonizadores. Se nós olharmos para esse mapa do Brasil aqui, mostra que nós somos realmente essa mistura, essa maravilhosa mistura. Isso é evolução, isso é benefício, isso é privilégio. Isso é uma coisa muito... quanto mais você tem bagagem, mais rico de conhecimento você é. Quanto mais as nossas misturas étnicas, mais heranças, mais culturas, mais sabedoria nós temos. Mas, infelizmente, não é assim que muitos interpretam. Esse gráfico aqui, prestem bem atenção nos dados desse gráfico aqui, ele é do DIEESE, tá? Ele traz informações até 2018, mas que são consideradas atuais, contemporâneas, tá? Olhem aqui no lado direito superior, o homem não negro, a gente fala branco, né? Mas nós temos, por exemplo, os asiáticos, que são chamados de os amarelos. Mas se nós pensarmos, então, vamos chamar de brancos, porque o nosso vocabulário acaba se tornando mais prático por causa do nosso hábito. O homem branco e o homem negro. Se nós pensarmos no homem branco, ele recebe um valor definido, né, um valor X, para trabalhar 1 hora. E aí já vamos ver os preconceitos contra as mulheres também. Observem aí. Uma mulher branca, para receber o mesmo valor, ela trabalha 1 hora e 9 minutos. Ou seja, ela tem que trabalhar 9 minutos a mais para receber o mesmo valor que aquele homem recebeu por 1 hora. Se nós pensarmos no homem negro, ele tem que trabalhar 45 minutos a mais.
Se nós pensarmos numa mulher negra, ela tem que trabalhar 55 minutos a mais para receber o mesmo valor do que aquele homem branco recebeu pelo mesmo trabalho. O rendimento médio por hora de um homem branco é de R$19 por hora. A mulher, R$17. O homem negro, R$11. A mulher negra, R$10. Gente, isso é o absurdo do irracional. Nós estamos falando em diferença por cor de pele. Nós estamos falando em diferença por sexo. É absurdo isso. E se vocês conseguirem acompanhar ali, ó, acesso ao ensino superior, a evolução do rendimento, a escolaridade, o acesso à escolaridade. Se nós imaginarmos assim, ó, a oportunidade de emprego, a taxa de desocupação é maior nas pessoas negras, porque sim, existe o preconceito na hora de contratar. Então, infelizmente, essa realidade aqui nos mostra que o quanto ainda nós temos que nos aprimorar e melhorar e entender que essas nossas raízes são importantes e são nossas, estão correndo em nossas veias, já que hoje nós somos frutos de uma grande mistura. E que a cor de pele não pode ditar quem pode e quem não pode. Isso não nos faz mais nem menos do que alguém. Eu vou fazer uma coisa aqui, deixa eu só voltar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, meus queridos? Sim. Eu vou colocar no chat de vocês, já que a gente teve aquela travadinha ali de volume, de som, eu não quero arriscar. Deixa eu só colocar aqui. Esse vídeo, ele é bem curtinho. Esse vídeo que tá para vocês aqui, ele é bem curto. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nele e retornassem. E assim que vocês retornarem, me dá um toque que vocês assistiram, pode ser? Pode ser? Pode ser.
Ok, Kaique, boa. Pessoal, conseguiram assistir o vídeo? O Igor, ok. Esse vídeo do Lázaro Ramos fazendo uma campanha para a gente compreender que apesar da nossa diversidade de mistura de etnias, infelizmente ainda é visível o quanto é diferente o tratamento e as oportunidades com algumas etnias, com alguns frutos, né, das misturas de algumas etnias, e os indígenas e as pessoas negras ainda sofrem muito com isso. Só que quando a gente vê uma propaganda na TV, a gente, que legal, eu concordo. Quando a gente vê uma notícia, nossa, que triste, não podia acontecer isso. Só que a gente tem que parar para pensar que essas vezes que a gente assiste essa notícia é esporádico, é uma vez no dia, é uma vez na semana, é quando morre alguém como o George Floyd, é quando... Ah, professor, mas George Floyd, ele tava com uma nota falsa lá. Tava. Ele sabia que a nota era falsa? Se ele sabia que a nota era falsa, é assim que se condena alguém por estar com a nota falsa de dinheiro? É sufocando ela até a morte? Então não tem justificativa, tá? Mas quando a gente vê um caso como o George Floyd, todo mundo se sensibiliza, todo mundo chora junto e tal. O que eu queria é que pessoas como eu, que não passam por esse problema, sentissem mais de perto a dor de quem sente. Para poder compreender e se engajar nessa luta. Nós temos preconceitos raciais, nós temos preconceitos por diferença de sexo, nós temos preconceitos por questões de escolhas sexuais. Pessoas que não são contratadas por serem homossexuais, pessoas que recebem menos por ser mulher, pessoas que são... Imagine você entrar numa loja e os olhares se voltarem para você com desconfiança por causa da cor da sua pele. Isso dói, isso machuca, isso é irracional, isso humilha, isso não é legítimo. E aí eu sempre fico imaginando assim, tentando realmente imaginar e me colocar no lugar da pessoa, porque eu acho que isso me faz entender e me policiar para não repetir certos hábitos, certas culturas. Porque se um cara mata um negro sufocado com o joelho, ele está alimentando um sistema errado. Quando eu faço uma piadinha, eu estou aumentando esse sistema com uma colherzinha só. Mas é uma colherzinha minha, uma colherzinha do outro que faz uma piadinha, uma colherzinha do outro que faz um deboche, e a gente está alimentando um monstro. E eu gostaria muito que você assistisse esse próximo vídeo que eu vou botar para vocês, ele é mais curtinho do que esse último. Porque eu acho que nada que eu assisti até hoje me fez chegar tão próximo da realidade da dor, do medo que as pessoas têm por causa da sua cor da pele, do medo real, do medo pelas pessoas que ele ama. Então, eu tô colocando aqui no chat, dá uma olhadinha ali, vai lá, assiste e volta pra gente fazer o encerramento da aula. Pode ser? Vamos lá? Ele é bem curtinho, vai lá e assiste pra mim, por favor. É só clicar, copia ali o Luiz Carlos, copia o link e coloca lá em cima no topo da tua internet, quem sabe seja melhor. Se clicando ele não está entrando, seleciona, copia e cola lá em cima.
Só vamos aguardar um pouquinho o pessoal retornar. Esse vídeo ele é um pouco mais curto do que o outro. Eu acredito que todos vocês já tenham retornado, ou boa parte. E eu acredito até que muitos de vocês já tinham tido acesso a ele por outra forma, por outra fonte, né? Esse choro travado na garganta, ele mostra uma dor real. As pessoas que são negras, elas têm que provar todos os dias que não estão fazendo nada de errado. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é legítimo, isso não é humano. Quando vocês pensarem numa piada para um negro, para uma mulher, o fato dela ser mulher, para uma pessoa homossexual, pensem na dor real. Pensem na dor que essa menina está sentindo. Nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos tratando de pessoas, de dores reais. Todos nós temos, quando a gente se olha no espelho, alguma coisa que a gente gosta mais e que gosta menos na gente. A gente reza para aquilo que a gente gosta menos não ser percebido pelos outros. Porque quando alguém toca nesse assunto, nos magoa, nos machuca, nos dói. Né? Não é justo que a gente fique cutucando as pessoas, que a gente fique rejeitando as pessoas, que a gente transforme elas numa piada, porque elas são diferentes da gente. Não é justo que a gente negue emprego, não é justo que a gente olhe desconfiado, não é justo que as pessoas homofóbicas tenham voz enquanto essas pessoas não têm. Não é justo que uma pessoa, por amar alguém do mesmo sexo, tenha medo de sair na rua e apanhar. Isso não dá nem pra dizer assim, é animal, porque os animais não fazem isso. Né? Então, infelizmente, a nossa categoria, quando chega nesse ponto, dos seres humanos, quando chega nesse ponto, eu não consigo nem arrumar um espaço para eles, né? Nem entre os animais irracionais, nem entre eles. Né? Então, a minha aula de hoje, pessoas, ela é uma base para vocês, que pode ajudá-los numa redação? Pode. Vocês pensarem sobre o assunto. Hoje, se a sua redação do vestibular fosse sobre preconceito, o que você teria para falar? Se a sua redação hoje fosse preconceito contra as mulheres, se a sua redação hoje fosse preconceito contra os homossexuais, se a sua redação hoje fosse sobre as diferenças irracionais que nós temos com pessoas por cores de pele diferente, o que você colocaria? Mas mais do que isso, o que você, como pessoa, faz? De que lado você está? Do lado daqueles que alimentam o preconceito ou do lado daqueles que estão realmente engajados em acabar com isso? Pessoas assim, nós por muitos anos fizemos parte de uma cultura preconceituosa, de piadas, de preconceitos. A pessoa está entranhado na gente, né? Tá? E se a piada vem no teu cérebro, vem na tua cabeça porque ela é uma memória, se policie, não passa para frente. Porque se você não ensinar os outros, se você não ensinar as crianças, eles não vão ter essa memória negativa ruim na cabeça. Certo? O que vocês acharam dos vídeos? Me contem. E aí? O que vocês têm para me dizer? Kaique, Igor, Luiz Otávio, os Lucas da sala, né? Duas perguntas, então. A gente pode fazer aula assim nesse formato, de eu passar o conteúdo e a gente em tempo real tá interagindo, tá falando? Sim. Ele é melhor do que a gente gravar vídeo e passar para vocês? Eu acho melhor. Vocês preferem assim? É melhor? Sim. E quanto ao nosso tema de hoje, vocês acharam válido? Sim, tanto para redação que a gente também pode usar, né? Se cair algum tema relacionado. É uma construção, né? Uma construção de cidadania e uma construção de conhecimento de vocês também. Era essa a nossa ideia de hoje. Certo, meus queridos? A prof preparou com carinho essa aula para que a gente tivesse um assunto importante pra gente, né? Essa frase, Luiz Otávio, assim,
a gente não nasce preconceituoso, não nasce mesmo. Da minha geração para a geração de vocês, já foi um salto, tá? A minha geração, quando eu era adolescente, e uma mulher loira com um homem negro na rua, era motivo de piada, era motivo de preconceito, era motivo das pessoas apontarem mesmo o dedo porque aquilo ali não era certo. Olha só o absurdo. E a gente está falando de 20 anos atrás. Hoje, as mulheres loiras, os homens loiros, as mulheres negras, a gente não observa isso. Então, quer dizer, nós aprendemos. Nós aprendemos. Os nossos filhos não virão com essa ideia. A gente já limpou essa sujeira. Então, por isso que se a gente parar de palhaçada, de piada e preconceito agora, a geração que vem pra frente, ela nasce limpa dessa sujeira. Ela nasce limpa dessa ideia ruim. Por isso que um homem que dentro de casa, que trata bem a sua esposa, uma mulher que trata bem seu marido, e a gente trata bem não é só ficar beijando o tempo todo, abraçando o tempo todo, é respeitar como ser humano. É isso que a criança aprende, é isso que ela vai ter na casa dela quando ela sair de casa. Então, a gente tem que passar para frente a coisa boa e segura. Mesmo que essa ideia besta venha na cabeça, segura, não passa para frente o preconceito. Isso nos faz melhorar, tanto nós individualmente, quanto nós seres humanos. Se a mistura é uma evolução humana, a quebra desse preconceito é uma evolução maior ainda. É uma coisa assim ímpar, única, maravilhosa, incrível, né? Então, nos ajudem como seres humanos. Vocês estão assim, ó, ali, ó, é a vez de vocês agora de botar essa história para frente, de fazer com que isso funcione. Certo, e terceirão? Eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi com muito carinho que eu organizei essa aula, porque é uma ideia realmente de fazer as pessoas pensarem mais sobre o assunto. Lembrem-se dessa menina chorando, porque às vezes a gente precisa disso, de alguém puxando nossa orelha, e que esse choro seja um puxão de orelha. Não percam o foco do que vocês realmente querem. Não desanimem. Não deixem assim, ó, esse ar de pandemia, essa sensação de que, esse ano vale sim, esse ano é o ano de vocês, tá? Não deixem, não se percam, tá bom? Quem tiver uma coisa para conversar comigo ainda, pode ficar um pouquinho mais tempo comigo na sala. Os demais, eu agradeço a atenção de vocês. Quem tiver alguma opinião sobre se esse nosso protótipo, nosso teste hoje deu certo ou não, pode deixar ali nos chats que a professora vai ler, tá? E assim, ó, um beijo gigante para vocês. Eu não vou fazer a chamada de vocês, porque o próprio sistema do Clip Escola, ele tá registrando a hora que vocês entram e a hora que vocês saem do sistema, tá? Certo? Ó, beijo, boa semana para vocês. Pessoas, na semana que vem nós temos a fonte de energia e na outra a gente já começa com a outra apostila de vocês também, então de mão com a outra apostila, tá? Certo? Certo. Tchau, professora. Boa semana. Boa semana. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Cuidem-se. Saudade é gigante, de verdade. Tchau, professora. Boa semana. Beijo, tchau, Dutra, tchau. Beijão. Obrigada, Dutra, pelo elogio da aula. Mais alguém, pessoas? Vão lá? Alguma dúvida, meus queridos? Obrigada, Igor. Então a gente pode tentar de novo esse formato, né? Tchau, Luiz Carlos. Gostou, Igor? É bom assim, ó, vai ter aulas que surgem mais dúvidas e essa interação vai ser bastante importante, sabe? Sim, eu gostei mais porque antes eu tinha que assistir o vídeo no final do dia de uma aula que eu já tinha assistido na própria transmissão ao vivo. Agora só assiste uma vez e já parte para a apostila, né? Porque aí assim, Igor, ó, enquanto eu tô dando aula, se tiver alguma dúvida, que às vezes, assim, ó, às vezes quando eu faço o vídeo, eu fico imaginando
quais as falas que vão atender as tuas dúvidas, entendeu? Eu fico tentando responder todas as questões, mas a gente sabe que a gente não alcança isso, né? E às vezes, durante a minha explicação, pode surgir alguma dúvida que eu não tenha pensado em contemplar na explicação, e aí eu já resolvo naquele momento. E é muito difícil, depois que termina o vídeo, às vezes essa dúvida se perde, às vezes você acaba não expondo, você tenta se resolver depois sozinho, olhando o vídeo de novo, indo na apostila, indo em outro site, e se eu puder atender, a gente consegue ter essa conexão maior. Então a prof acha que vai valer a pena. Tchau, Luiz Carlos. Sim. Tá? Tchau, professora. Eu só preciso de um trato de vocês assim, ó. Sempre que tiver alguma coisa ruim no processo, de som, de imagem, alguma coisa, vocês me informem, que a gente não pode ter perdas, entendeu? Uhum. Sim, certo? Deu tudo certo. Beijão, então, para vocês. Tchau, Bernardo. Tchau, professora. Até semana que vem. Até semana que vem. É bom, né, Luiz? É bom para as pessoas acordarem, né? As pessoas têm que acordar, tem que começar a mudar a cabeça de pensar tão pequenininho, tem que começar a enxergar o ser humano com tudo que ele tem, né? É tanta riqueza do ser humano, a gente não pode ser cabeça pequena. Bom a tua participação, Luiz. Brigadão. E que bom que tu conseguiu assistir o vídeo, né? Deu certo. Samara, alguma dúvida? Posso te ajudar? Luiz Felipe? Não, nenhuma, professora. Tranquilo? Uhum. Então tá bom. Luiz Felipe, Eduarda, Duda, alguma dúvida? Não, tranquilo? Saudade de vocês, meus lindos. De chegar perto, de encontrar. Larissa, posso te ajudar? Alguma dúvida? Larissa, não? Ó. Ai, Duda, nem fala. Nem fala que eu tô até meio chorosa, acho que é pandemia, assim. Eu começo a falar, dá vontade de chorar. Essas telinhas, só essas telinhas com letrinhas assim, ó, me dá uma saudade de ver vocês. Eu vou marcar com vocês aí um dia pra gente tirar uma foto do terceirão, fazer foto de vocês com as câmeras abertas, mas aí eu já vou primeiro avisar um dia antes, porque tem um pessoal, né, que acorda de manhã assim, meio com a cara amassada, e aí assiste aula com cara amassada, e não vai querer abrir a câmera para tirar foto. Então eu vou avisar com antecedência, tá bom? Quem sabe não na próxima aula, mas a outra, aí a prof avisa no WhatsApp também, pra gente fazer uma foto legal da gente, né? Tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, professora. Beijo. Tchau, minhas lindas. Tchau, Samara. Tchau, Larissa. Tchau, Duda. Tchau, seu Luiz Felipe.